Boa noite, senhoras e senhores acadêmicos, senhores convidados, nossos professores dessa extraordinária sessão comemorativa do 100º ano de aniversário da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Declaro aberta, então, a 26ª sessão ordinária relativa ao 193º ano acadêmico. Dentro do expediente, gostaria de anunciar o aniversariante da semana, acadêmico, professor Marcos Túlio Haddad, que aniversariou no dia 24, ou seja, que dia é hoje? 29. Alguns poucos dias. Parabéns ao acadêmico Marcos Túlio Haddad. Alguma comunicação dos acadêmicos? Não. Eu gostaria de comunicar que a professora Selma Sabrá, aqui presente, foi eleita presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro e tomará posse no dia 20 de outubro de 2022. Um abraço, felicidades, muitas felicidades, muito sucesso e um abraço fraternal ao meu querido Sabrá. Voltaremos, então, à sessão de 100 anos da oftalmologia brasileira e eu passo a palavra ao acadêmico Oswaldo Moura Brasil e ao nosso querido presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, Mário Mota. Os dois coordenarão a sessão. Bom, então, dando continuidade à sessão, eu vou chamar o acadêmico Oswaldo Moura Brasil, que vai nos falar sobre a relação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia com a Academia Nacional de Medicina, que já vem de longa data, né, João? Vai lá. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente em exercício, acadêmico Galvão Alves, excelentíssimo presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, professor Mário Mota, excelentíssimos professores que nos deram a honra de poder participar nessa sessão solene de homenagem aos 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, meus muito prezados acadêmicas e acadêmicos presentes e convidados, né? Nós gostaríamos, nessa apresentação, de abordar, sim, alguns aspectos históricos da Academia Nacional de Medicina, especialmente relacionados com a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Trata-se de uma sessão comemorativa dos 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, realizada aqui na nossa casa, na Academia Nacional de Medicina. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia ela foi idealizada pelo professor Abreu Fialho em 13 de outubro de 1918. Já nesse momento, a Academia Nacional de Medicina ela estava presente, porque o professor Fialho era um dos seus membros, não é? A primeira sessão inaugural da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, entretanto, então denominada Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Otorrinolaringologia, foi realizada em 6 de setembro de 22. Portanto, aí há 100 anos é o que se considera da formação realmente da sociedade. Essa sessão foi publicada no Brasil Médico. O Brasil Médico foi a mais importante revista médica da época. Essa revista era editada pelo professor Antônio Augusto de Azevedo Sodré, acadêmico da Academia Nacional de Medicina
e patrono da cadeira número 31, a qual eu tenho a honra de ocupar aqui na academia. Mais uma vez, essas duas sociedades têm uma história assim comum. Em 1932, houve a separação da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia. Note-se ainda, né, que o termo de abertura do livro de atas da Sociedade Brasileira de Oftalmologia foi redigido e assinado pelo acadêmico Nelson Moura Brasil do Amaral, meu tio, e ocupante da cadeira na época 66 da Academia Nacional de Medicina, em 27 de abril de 40. Ali vocês podem ver a primeira publicação que foi feita pelo Brasil Médico, quando da criação da sociedade, e a primeira página da abertura do livro de atas, que foi assinada por Nelson Moura Brasil. Por essa época, foi criada a Revista Brasileira de Oftalmologia, num primeiro número, um número piloto, digamos, por José Cardoso de Moura Brasil e Henrique Guedes de Melos. José Cardoso de Moura Brasil, meu bisavô, foi presidente da Academia Nacional de Medicina, inclusive em 1989, quando a Academia Imperial de Medicina mudou seu nome para o atual Academia Nacional de Medicina. Ele é o patrono da cadeira 66, mais uma coincidência histórica, não é? Da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina foi fundada sob o reinado do imperador Dom Pedro I, em 30 de junho de 1829. Mudou de nome 2 vezes, mas seu objetivo mantém-se inalterado, o de contribuir para o estudo, a discussão e o desenvolvimento das práticas da medicina, cirurgia, saúde pública e ciências afins, além de servir como órgão de consulta do governo brasileiro sobre questões de saúde e de educação médica. Desde a sua fundação, seus membros se reúnem toda quinta-feira às 18 horas para discutir assuntos médicos da atualidade numa sessão aberta ao público. Essa reunião faz da Academia Nacional de Medicina a mais antiga e única entidade científica dedicada à saúde a reunir-se regular e ininterruptamente por tanto tempo, quase 200 anos. A Academia também promove congressos nacionais e internacionais, cursos de extensão e atualização, e anualmente, durante a sessão de aniversário, distribui prêmios para médicos e pesquisadores não pertencentes aos seus quadros. Desde a fundação, pertencem à Academia Nacional de Medicina 677 membros titulares, sendo que 20 oftalmologistas. Inclusive, nosso ex-presidente, professor Rubens Belfort, que não pôde estar presente hoje por estar participando das atividades da Academia Americana de Oftalmologia e da Academia Oftalmológica Internacional em Chicago. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia agora completa os seus primeiros 100 anos. Foi fundada, como já citamos, em 1922, por 39 oftalmologistas e, durante esses anos, tem prestado importantes serviços na formação e apoio aos oftalmologistas brasileiros. Realiza regularmente cursos e congressos, sessões mensais compartilhadas com importantes serviços da especialidade e mantém ainda um curso de 2 anos para formação de especialistas, tem a Revista Brasileira de Oftalmologia, entre muitas outras atividades. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia tem sede no Rio de Janeiro, adquirida em 13 de dezembro de 1973, quando o presidente, o acadêmico Paiva Gonçalves. Vejam que mais uma relação entre a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e a Academia Nacional de Medicina. Importante fonte de recursos para aquisição da sede vieram do resultado financeiro do Congresso Luso-Hispano-Brasileiro de Oftalmologia, realizado no Rio de Janeiro sob a presidência do acadêmico professor Luiz Eurico Ferreira, meu saudoso sogro, que ocupou também a cadeira número 66. Foram 11 os ex-presidentes da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, membros da Academia Nacional de Medicina.
Poderíamos citar, como estão ali visíveis na tela, Hilário Gouveia, de 1922 a 24, Abreu Fialho, de 25 a 40, Nelson Moura Brasil, de 1940 a 41, Silvio Abreu Fialho, de 43 a 44, Carlos Paiva Gonçalves, 1945, Eduardo Caldas Brito, 1945 a 46, Edilberto de Campos, 1946 a 47, Werther Duque Estrada, 1951 a 53, Luiz Eurico Ferreira, 1961 a 62, Paiva Gonçalves Filho, 73 a 74, e eu, de 1990 a 93. Uma importante obra histórica sobre a Sociedade Brasileira de Oftalmologia foi escrita por João Diniz, um funcionário que trabalhou na Sociedade Brasileira de Oftalmologia por mais de 50 anos, como secretário executivo e, posteriormente, como assessor da diretoria, quando dos 90 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Desse trabalho foram extraídos muitos dados assim dessa apresentação. Eu gostaria de entregar à biblioteca da Academia Nacional de Medicina esse exemplar, que eu acho que é um livro histórico, que tem muitos dados da sociedade, mas também muito da história de muitos acadêmicos da Academia Nacional de Medicina, para que esse livro pudesse permanecer no acervo da Academia Nacional de Medicina e servir, eventualmente, de consulta sobre dados das relações entre essas duas sociedades. Muito obrigado, hein? Antes de passar a palavra ao próximo orador, recebemos aqui o livro de 90 anos de história, a Casa do Oftalmologista Brasileira, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Eu queria... Pode, por favor. É que esse senhor João Diniz, ele está atualizando o livro e ele vai se aposentar agora em 30 de outubro e vai escrever, e já escreveu, está em edição o livro dos 100 anos da Academia, e depois também nós vamos oferecer. Muito obrigado. Eu queria anunciar a presença da esposa e do filho do honorário Tito Abreu Fialho. Muito obrigado pela presença. Passo a palavra, então, ao próximo conferencista, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Ah, não? É o doutor Marcos Dávila, próximo. Ah, sim. Então foi uma honra. Acho que eu queria o Marcos. Meu querido... Isso. Então, eu vou aproveitar e apresentá-lo, Marcos. Viu? Marcos, eu tive a sorte e a honra de conhecer em 1982. Felipe Matoso vai lembrar disso, porque o Felipe foi muito importante na minha ida para Boston naquela ocasião. E lá conheci o Marcos, quando ele estava lá, complementando os seus estudos em oftalmologia. Tivemos a sorte de assistir um belo jogo de basquete juntos. Por favor, Marcos. Marcos vai falar sobre degeneração macular da idade. Um dos grandes oftalmologistas do nosso país. Marcos Ávila, de Goiânia. Desculpa, eu pensei que fosse mais. Muito obrigado pelas palavras, Zé Carlos. Realmente é um prazer muito grande estar aqui, uma honra sentir e entender a tradição que representa a Academia Nacional de Medicina. Zé Carlos, desde aquela época lá de Boston, que nós estávamos no Boston Celtics, a gente viu a importância da tradição. Eu lá na Universidade de Harvard, onde permaneci durante muitos anos trabalhando com retina, e ele estendendo seus estudos naquela cidade. Muito bem. Mário, muito obrigado pelo convite. Meu amigo Mário Mota, companheiro presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, colega contemporâneo de residência, eu no Hospital da Lagoa e ele no Hospital dos Servidores. Oswaldo Moura Brasil, nosso grande amigo também de mais de 4 décadas, acadêmico aqui da Academia Nacional de Medicina. Uma honra muito grande estar participando.
talvez eu vejo como um dos alunos que começou uma carreira pelas mãos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Foi lá em que eu tive os meus primeiros contatos com a minha especialidade, com a nossa especialidade, e lá na Sociedade, na Rua São Salvador, aqui em Laranjeiras, nós, na Rua São Salvador, número 107, nós assistimos às aulas do curso de especialização em oftalmologia. Foi lá que eu conheci os grandes amigos que eu fiz naquela época e que hoje são amigos até hoje, e foi lá que eu tive a motivação de seguir em frente e tentar uma carreira nos Estados Unidos, e que assim deu certo, e por lá permaneci durante muitos anos. E hoje eu estou aqui, possivelmente, Mário, eu me sinto como um dos representantes dos alunos que frequentaram a Sociedade Brasileira de Oftalmologia e que têm um agradecimento todo especial e que levam o nome do Rio de Janeiro, levam a SBO no seu currículo e fazem com que a oftalmologia brasileira seja cada vez mais forte e pungente a partir do seio da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Diante dessa perspectiva, eu vou tratar com vocês de um assunto em que eu dediquei grande parte da minha carreira e tenho dedicado, que é, além de um assunto palpitante, é um assunto para o qual vocês vão ver durante essa apresentação, muitas novidades têm aparecido nos últimos 20 anos, e eu vou tentar, nesses 20 minutos que me foram disponibilizados, fazer um resumo de tudo isso que aconteceu. A degeneração macular relacionada à idade é um fator preponderante de causa prevalente de cegueira. Derbal falou da retinopatia diabética, que me antecedendo. Padilha falou de uma outra causa prevalente de cegueira, que é a catarata, e eu estou aqui para tratar de vocês com uma doença não tão conhecida e tão charmosa e tão difundida como a catarata e a retinopatia diabética, que é a degeneração macular relacionada à idade. Vejam, senhores, que 170 milhões em 2015 de pessoas no mundo tinham degeneração macular relacionada à idade. E nós esperamos que, próximo do ano de 2040, esse número atinja a casa dos 300 milhões. De forma que é uma preocupação, e é uma preocupação do Brasil. É uma preocupação da oftalmologia brasileira como causa prevalente de cegueira. Vejam que em 1950 nós éramos o 16º país em população idosa do mundo. E agora, em 2025, 2, 3 anos, daqui a pouco, nós seremos o 6º país em causa em idosos, em consideração entre os top 10 no mundo de países com população idosa. E a degeneração macular, de uma maneira didática, de uma maneira tranquila, eu quero dividir com vocês, nada de trazer para vocês detalhes da nossa especialidade, mas nós temos 2 tipos de degeneração macular, o tipo seca e o tipo úmida. E por que que isso é importante? Porque as duas podem e caminham para as formas avançadas que eu estou mostrando aqui para vocês, as formas avançadas, uma delas formando a seca, uma atrofia geográfica, que é uma lesão que vocês veem aqui na parte central, como uma cicatriz, e a outra tipo da degeneração de mácula, chamada de neovascular, também conhecida como degeneração úmida ou exudativa. As duas têm prevalências diferentes. Uma tem 85% de incidência na população, e a neovascular, 15%. Mas as duas têm catástrofes piores, dependendo do ângulo que se enxerga. É claro que a degeneração, a seca, é mais benigna. E todos nós aqui nessa sala, os meus filhos, os meus netos, têm o início de degeneração de mácula. Todos teremos degeneração de mácula, bastante que para isso vivamos o suficiente. É um processo progressivo que eu vou tentar lhes apresentar. Então, a degeneração seca, vejam que ela tem uma cicatriz mais tênue, ela tem uma possibilidade melhor de adaptação à sua baixa visão. Já a cicatriz avançada da parte neovascular é mais intensa. A destruição visual é maior. E se nós tivermos que um dia escolher
de termos uma forma clínica da degeneração de mácula, oxalá que nós tenhamos a forma seca. A cada dia que passa, nós aumentamos a incidência das duas formas, das formas avançadas. A cada, como vocês estão vendo, está tampando ali um pouquinho, a cada 10 anos nós quadruplicamos o número de pacientes com baixa visual pela degeneração macular, tanto na forma seca quanto na forma neovascular. Eu começo falando com vocês, vou explorar um pouquinho a degeneração macular seca. Essa que é a seca. Aqui nós estamos vendo um olho direito de uma pessoa com uma cicatriz na área central. Essa cicatriz, quando examinada por um exame recente chamado de autofluorescência, nós vemos uma cicatriz grande na área central. Esse paciente não enxerga a qualidade que precisa para ler, para ver televisão, para dirigir automóvel. E digo, cada vez mais a incidência dessa doença aumenta na população mundial. Vejam essa senhora de 75 anos, essa senhora que começou com uma área de atrofia geográfica por esse exame, essa autofluorescência, e como é de costume, esse acometimento é na parte periférica da mácula, e aos poucos, com 3 anos, ela foi perdendo a visão, a cicatriz foi tomando conta, e com 5 anos, ela estava com 20/400 e com dificuldade para ler. Essa é a sequência da degeneração macular relacionada à idade, da atrofia geográfica. E se vocês olharem esse gráfico que eu construí, baseado na minha experiência pessoal, esses anos todos, publicando com um grupo de estudo bastante intenso lá na Universidade Federal de Goiás, a respeito desse tópico específico da degeneração macular relacionada à idade, e compilando dados da literatura, nós vemos que as dificuldades que as pessoas passam são cada vez maiores. Leitura 100%, dirigir automóvel 75%, televisão quase 70%, reconhecer os rostos das pessoas 60%, e as atividades domésticas e o medo de piorar, que é cada vez mais evidente, a sensação de perda e de cegueira. Essa é o sintoma do paciente com degeneração macular relacionada à idade, forma seca. Começa, e eu fiz questão de destacar aqui nesses pontos, essas setas brancas, os escotomas periféricos, e à medida que o tempo passa, os escotomas vão se ajuntando, trazendo uma mancha escura no centro da visão. Há muitos anos, o AREDS, Age-Related Eye Disease Study, nos Estados Unidos, mostrou que a suplementação alimentar sim ajuda na diminuição da progressão da doença. E é recomendável que a suplementação alimentar seja realizada, e estão aí alguns dos produtos que a gente usa, e especificamente produtos que tenham essa conominação aqui, com licenciamento do governo americano para usar a fórmula AREDS de prevenção da progressão da degeneração macular. São medicamentos antioxidantes, como a gente sabe, a degeneração de mácula tem tudo e muito a ver com o efeito da oxidação, e a oxidação pode ser minimizada ou retardada com o uso de antioxidantes via oral. Mas eu queria, para terminar essa parte aqui da degeneração seca, dizer para vocês que eu estou extremamente empolgado. Participo de 2 desses estudos que vocês estão vendo aí. Todos nós sabemos da importância das companhias novas de biotecnologia no mundo afora, em todas as áreas da medicina, e nós vemos aí 3 estudos. 2 deles já próximos de entrar em fase de produção de produtos que vão estar disponíveis para o tratamento. Esses são os estudos realizados pela Iveric, que é presidida por um grande amigo meu, Dr. Pravin Dugel, que também é amigo de Oswaldo e Mário, e que está com um produto que inibe o comprimento e, com isso, diminui a progressão da degeneração macular relacionada à idade. O Apellis também, dentro de pouco tempo, estará à nossa disposição. E aqui é uma grande esperança, e eu vou voltar nesse tema daqui a pouquinho, com o implante de célula de epitélio pigmentar no espaço subretiniano. Então, esperança sim para aqueles que sabem, os que têm e os que conhecem quem tem, assim a degeneração seca vai poder ser tratada com o objetivo de estabilização da cicatriz ou diminuição da perda de cicatrizes já instaladas.
Sigo agora com a degeneração macular relacionada à idade exudativa. Aqui eu tive uma participação também bastante extensa durante da minha carreira e eu divido com vocês parte disso. Divido com vocês inicialmente os trabalhos pivotais na minha época de Boston, em que nós estudávamos o laser verde de Gargone e o laser vermelho de Kryptônio para tratar as lesões como essa descobertas aqui. Isso aqui era imediatamente após o laser e nós vemos que anos depois, uma década depois, Mário e Oswaldo lembram bastante desse tempo, do laser térmico, nós conseguimos controlar essas lesões. Mas nós tínhamos o problema de tratar aqui no centro da mácula. E aqui as cicatrizes eram muito extensas e o paciente invariavelmente perdia mais do que ganhava. Veio a época da terapia fotodinâmica em 2004, e esse é um paciente que nós tratamos como parte de um protocolo internacional no início do PDT aqui no nosso país, no Brasil, e nós fotocoagulamos aqui usando esse indutor chamado Visudyne, que fazia uma fotocoagulação seletiva da mácula, e nós observávamos aqui agora, essa senhora veio comigo esse ano e vemos que a cicatriz é grande, mas com certeza é menor do que uma cicatriz da degeneração macular relacionada à idade na forma exudativa, da fibrose macular. E aí veio a época do tratamento farmacológico. Qual de vocês não conhece alguém que faz ou que fez ou que tem uma tendência de fazer as famosas injeções intraoculares? As milhares de publicações desde o começo em 2004, os estudos pivotais e os estudos de real world de vida real. As injeções intraoculares para o tratamento da degeneração de mácula passaram a ser um dos procedimentos mais realizados na oftalmologia. Padilha falou da catarata, que é a cirurgia mais realizada no mundo. E o segundo procedimento mais realizado no mundo na atualidade são as injeções intraoculares para tratamento da degeneração macular exudativa e da retinopatia diabética e do edema macular diabético. Judá Folkman, quem foi Judá Folkman? Isso é pessoa que quando no começo de carreira você se espelha. Judá Folkman em Boston. Judá Folkman, o professor titular de Boston mais novo da Faculdade de Medicina de Harvard. 3 anos do 3º andar, meu professor no 4º andar, e eu sempre tive a oportunidade de conviver com Judá Folkman. Naquela época, ele trabalhava no fator X, que eu vou falar daqui no próximo slide. O fator X, ele conseguia identificar tufos neovasculares e, coincidentemente, isso era para o tratamento do câncer, mas, coincidentemente, ele usava o modelo animal em olhos de coelhos. E aqui, o que ele descobriu foi que havia os receptores. Esses receptores eram os receptores de VEGF, Vasoendothelial Growth Factor. E Judá Folkman trouxe para o mundo uma nova jornada dos antiangiogênicos. Os antiangiogênicos para o tratamento do câncer e os antiangiogênicos, como vocês estão vendo aqui, as dezenas de moléculas ora em estudo no mundo de inibição do VEGF. Todas elas, VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, estudam um receptor e uma maneira de bloquear esses receptores. Aqui do lado de cá são moléculas em estudo, as principais que eu trouxe para vocês. E aqui são moléculas já consagradas, já disponíveis no dia a dia da prática diária. Aqui eu volto e digo para vocês que aqui nós trabalhamos com o mecanismo de estudos das células endoteliais. E agora nós trabalhamos também com a inibição do próprio pericito e a progressão da membrana neovascular subretiniana. Estou trazendo para vocês fatos históricos que aqui se concretizam nesse slide. Desde 1946, num processo de construção do mecanismo da angiogênese, nós vemos que lá em 2004, 2006, 2011, 2019, 2020, novas moléculas surgiram e essas moléculas trazem um resultado acima do esperado. Se eu pudesse resumir nesse quadro aqui, é o quadro hoje da oftalmologia. Nós temos uma molécula que começou
e não foi muito para frente porque ela só estabilizava a visão. Na sequência veio uma outra molécula, o ranibizumab, que já melhorava a visão. E eu chamo a atenção porque aqui são 4 semanas de ação dentro do olho. Em 2011, uma outra molécula que tinha um tempo de ação de 8 semanas. Vejam vocês, então, que o tempo está aumentando das moléculas em ação dentro do olho. O brolucizumab, 12 semanas, e agora nós temos o faricimab com 16 semanas. Por que isso é importante? Isso é importante porque nós não queremos que o nosso paciente idoso, aquele paciente com mais de 60 anos, que começou a fazer uma injeção, continue vindo constantemente no consultório. Então, o desafio é aumento do tempo de ação intraocular do medicamento. Eu trago 2 exemplos. Esse é o primeiro, na verdade, são 3 exemplos. Esse aqui é o primeiro, e nós nos baseamos nesse exame, que é a tomografia de coerência óptica, o OCT, que vocês vejam uma mácula toda infiltrada. Ele melhorou e depois veio a recorrência. Esse é o principal dos problemas que enfrentamos. Injetamos e vem a recorrência e depois nós temos que tratar e acompanhar durante toda a vida. O outro problema é o problema da resiliência. Vejam esse senhor de 68 anos que tinha uma membraninha detectada pelo exame de contraste, a tomografia está nos mostrando a membrana claramente, e nós vemos que no mês 0, mês 3, mês 12, mês 22, mês 34, mês 40, o protocolo injeta 4 semanas, injeta de 8 em 8 semanas, injeta de 10 em 10 semanas, e nós vemos que ao final do mês 80, ele já fez 42 injeções de antiangiogênico. Haja resiliência do paciente, haja resiliência da família, haja o médico ter a paciência necessária e o conhecimento necessário para manusear todo esse processo. Nós vemos que o outro problema são as drogas e os protocolos. Vejam esse paciente que me foi encaminhado com uma droga de tratamento, fizemos opção por uma segunda droga, fomos mexendo, vai para lá de um jeito ou de outro, mudando os protocolos, e aí o protocolo ideal ainda não existe. Todos nós estamos aprendendo a melhor manipular as drogas que estão à nossa disposição. Esse protocolo, depois de 33 injeções, no mês 21, ele já tinha 13 injeções prévias, nós vemos que no mês 24 ele estava com 35 injeções, e só aqui, resiliência ajudando, médico com vontade de resolver o problema sem deixar que o paciente desenvolva aquela cicatriz gigantesca que eu lhes mostrei, nós conseguimos fazer com que esse paciente tivesse controle da sua membrana neovascular subretiniana. Se eu puder dar um resumo, eu digo para vocês que os antiangiogênicos diminuíram em 50% a cegueira legal em pacientes idosos. E o outro problema que eu digo e que nós enfrentamos é de 4 a 5 anos depois, a maioria dos pacientes um pouco já cansados, e mesmo com a insistência de toda a equipe, que não é só o médico e os médicos, mas sim toda a equipe que envolve psicólogos e outras pessoas, eles querem interromper o tratamento. Há o desafio para que nós sigamos de outras maneiras, e as novas estratégias estão aí à nossa frente. E aqui, eu toco nesse assunto, porque, sem dúvida, possivelmente, as novas moléculas que estão surgindo para tratamento da degeneração macular relacionada à idade e para a maculopatia diabética são as grandes fronteiras da medicina contemporânea. Daquelas moléculas que eu lhes mostrei naquele quadro com muitas moléculas, nós temos 2 que já foram aprovadas recentemente, em 2022. Uma, o faricimab nos Estados Unidos, e nós esperamos que aqui o trabalho grande, na Anvisa, nós da Sociedade Brasileira de Retina, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, estamos atentos intensamente para que essas moléculas sejam aprovadas. Uma delas é o faricimab, e a outra é um mecanismo que muda um pouquinho o conceito. Em vez de molécula, nós vamos ter substância dentro do olho por mais tempo, usando um outro mecanismo. Eu digo para vocês aqui do faricimab. O faricimab está aqui o estudo, eu não quero lhes incomodar com esses gráficos, mas são gráficos só de curva de entendimento, mas só que eu quero dizer que o estado de arte no tratamento dessa doença hoje é uma molécula chamada aflibercept, que tem um nome comercial de Eylea. Ele é injetado a cada 8 semanas. Já essa outra molécula, o faricimab, injetado de 16 em 16 semanas. Olha o pulo de qualidade de vida para essa pessoa que sofre desse problema.
essa mesma molécula injetada há 16 semanas, ao final, tiveram o mesmo resultado final nos estudos pivotais controlados. Então, o submetido na Anvisa em 2021 e no Brasil, esperamos nós que no primeiro semestre do ano que vem nós já tenhamos o Faricimab, que o nome comercial vai ser um nome que muitos não gostam e eu pessoalmente também não, é o Vabysmo. Um outro mecanismo para perpetuar a ação da droga dentro do olho. E esse mecanismo é o PDS, Port Delivery System. O que é? É uma implante que nós vamos colocar dentro do olho. Esse implante, aqui está esse vídeo que feito por um grande amigo meu, Carl O, lá americano, na minha época somos amigos de vida também, nós somos fellows contemporâneos, ele está colocando esse implante, e esse implante é colocado, e aí depois, assim que a molécula vai terminando, nós fazemos o refill, e esse paciente não precisa ficar tomando injeções constantemente. O resultado é fantástico, vejam vocês, 5 vezes menos tratamento na semana 40 e 98% dos pacientes não precisaram de injeções adicionais. Eu quero também dizer do futuro disso daqui tudo. Possivelmente, nós vamos dizer que no Brasil o ranibizumab vai ter o mesmo sucesso que está tendo nos Estados Unidos, o ranibizumab na forma do implante que é chamado de Port Delivery System. Mas o futuro mesmo acho que está aqui nesse quadrinho. E eu encerro por aqui dizendo que a terapia gênica veio para a oftalmologia como uma produção, como uma biofábrica de anti-VEGF ou uma biofábrica de outros produtos. Nós vamos simplesmente implantar no espaço subretiniano células que têm dentro de si a condição de crescer no espaço subretiniano e produzir anti-VEGF. E lá no espaço subretiniano, ela vai fabricar o anti-VEGF que nós tanto precisamos para evitar a cegueira pela degeneração macular relacionada à idade. E eu aproveito nesse afã, né, também um projeto de pesquisa muito grande nosso lá na Universidade Federal. Nós trabalhamos com célula-tronco em parceria com a Universidade de Harvard. Esse trabalho foi publicado agora, há 2 meses atrás, uma das revistas mais relevantes de Qualizar nessa modalidade. E aqui nós estamos injetando a célula-tronco que foi desenvolvida nos laboratórios do Mass Eye and Ear Infirmary, agora cerca de 4, 5 anos atrás, e nós estamos aqui, são 2 ex-alunos, os dois fizeram doutorado conosco, e os 2 foram para Boston, e estão trabalhando nesse projeto. Aqui está, ele é do Rio de Janeiro, o doutor Ricardo Lozada, e aqui o doutor Murilo Abud, que agora está em Uberaba. Vejam vocês, aqui nesse quadrinho, nós vamos estar injetando a célula-tronco nesses porquinhos, e o resultado foi espetacular, fazendo com que os resultados desse estudo, junto com os porquinhos também tratados em Boston, fosse aprovado pelo FDA esse projeto de célula-tronco que promete ser extremamente relevante no tratamento em algumas das doenças, em especial aqui na degeneração de mácula e algumas das doenças órfãs. Dito isso, eu concluo com vocês que na degeneração macular relacionada à idade, a maioria dos pacientes com DMRI neovascular requerem injeções intravítreas de anti-VEGF frequentes para manter a visão, infelizmente. As dificuldades associadas às múltiplas injeções intravítreas podem resultar em subtratamento. Os estudos em andamento para o tratamento da DMRI neovascular visam aumentar a durabilidade do tratamento e reduzir a dificuldade no tratamento e melhorar os resultados do mundo real. Agradeço mais uma vez, Mário, agradeço mais uma vez, Oswaldo, acadêmico, José Galvão Alves, pelo honroso convite de estar aqui comemorando com vocês os 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Muito obrigado a todos. Obrigado, do Marcos, pela excelente apresentação, extremamente didática e que trouxe, eu acho que a todos uma ideia bastante atual do que a gente faz e do que pode se esperar nessa doença cada vez mais comum, uma vez que a população envelhece, uma vez que cada vez mais nós temos pessoas com mais idade, portanto, mais chance de desenvolver essas degenerações. Agora vamos ter o prazer
de ouvir o professor Mário Mota, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, professor da Unirio, um amigo de longa data, de grande experiência nessa área vitro-retiniana, e inclusive nessa área em que ele vai falar, que é sobre retinopatia da prematuridade, em que ele vai trazer uma atualização do que se faz, do que se faz mais hoje até em profilaxia de retinopatia da prematuridade, do que, às vezes, tratar de já casos definidos, que são sempre tratamentos muito difíceis. Vamos lá, Mário. Bom, obrigado, Oswaldo. Mais uma vez, eu agradeço à Academia Nacional de Medicina essa oportunidade que dá à Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que é representada por mim, pelos ex-presidentes Oswaldo Moura Brasil, Miguel Ângelo Padilha, Aderbal de Albuquerque Alves, e também pelos mais de 50 presidentes que já houve na Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Agradecer ao professor José Galvão o carinho que tem tido e a competência em cuidar do meu filho. Obrigado. E vamos então, esse assunto, eu comecei a tratar dele pouco depois de terminar a residência lá no Hospital dos Servidores, porque a gente recebia no setor de retina crianças que vinham com um diagnóstico que era uma catarata diferente, e eram crianças que vinham cegas dos dois olhos e que tinham sido prematuras, e essa doença era uma doença que já existia no Brasil, mas não era tão frequente, mas que depois, vocês vão ver, vão se tornando cada vez mais frequente. Então, eu vou fazer fiz um roteiro, nós vamos ter a definição, uma pequena evolução histórica, como é que ocorre essa doença. Ela tem classificação internacional que foi feita em 84, atualizada em 87, recentemente revista em 2021. Como é que é o exame desses pacientes, quais pacientes devem ser avaliados, quais são os tratamentos e alguns diagnósticos diferenciais. E assim como o Marcos Ávila falou, e também Padilha falou, e Aderbal, perspectivas futuras para uma grande causa, que é atualmente a principal causa de cegueira infantil. Então, nós vimos aqui cegueiras evitáveis pela retinopatia diabética, pela catarata, também agora pela degeneração macular, e é preciso evitar a cegueira pela retinopatia da prematuridade. Então, ela é uma doença que afeta os vasos retinianos que estão em progressão, estão em formação no fundo de olho das crianças ainda no útero materno. A vascularização, ela atinge a retina periférica no lado que a gente chama de nasal da retina por volta da 38ª semana de idade gestacional e na retina temporal por volta de 40 semanas, às vezes um pouquinho depois do nascimento até. Ela é uma causa importante de cegueira bilateral e irreversível, se não for vista e tratada a tempo. Essa doença foi descrita pela primeira vez há 80 anos, 1942. Então, não é uma doença tão recente, mas é uma doença da modernidade. E ela dava o que se chamava, fazia uma confusão com a fibroplasia retrocristaliniana. A fibroplasia retrocristaliniana é uma doença congênita, geralmente unilateral, mas o que eles acreditavam na época é que eram formas de fibroplasia retrocristaliniana bilaterais. E alguns olhos foram enucleados porque ela foi confundida também com retinoblastoma, que no estágio avançado o tratamento é retirada do globo ocular. Bom, como é que começaram a entender como é que essa doença acontecia? Um autor da Austrália notou que hospitais que administravam oxigênio a 100% para as crianças com síndrome de membrana hialina apareciam depois com essas crianças nos ambulatórios, algumas cegas bilateralmente com essas massas atrás do cristalino. E nos Estados Unidos, entre 1948 e 1952, 30% das cegueiras infantis eram devidas a essa doença. E aí foram estudar em filhotes de gato, hiperoxigenar, porque tem uma formação de vaso semelhante à de crianças prematuras. Eles administravam oxigênio
havia uma vasoconstrição absurda nos olhinhos desses gatos. Depois, quando eles tiravam o oxigênio, havia uma vasodilatação e formavam-se vasos anormais. Então, esse estudo cooperativo de vários centros mostrou o seguinte: primeiro, hospitais públicos que se usava livremente oxigênio, tinha uma taxa muito grande de crianças com retinopatia da prematuridade. Hospitais na Inglaterra, que administrava menos do que nos Estados Unidos oxigênio, tinham menos retinopatia. E em hospitais privados, que o oxigênio era caro e que não se usava tanto oxigênio, tinha menos retinopatia ainda. E aí eles chegaram à conclusão de que o problema era o oxigênio a 100%. Aí houve o chamado dogma do oxigênio. Eles limitaram a 40% o oxigênio que poderia ser administrado para os prematuros com síndrome de membrana hialina. E aí vocês vão ver no gráfico que despencou, desapareceu praticamente a retinopatia, que na época se chamava fibroplasia retrocristaliniana. Por que desapareceu? É porque as crianças que não usavam oxigênio a 100%, ou 80% a 90%, faleciam. Elas não tiveram retinopatia, porque o cálculo é que para cada caso de retinopatia que se evitou, 8 crianças morreram por doença pulmonar. Então, esse não era um tratamento lógico, né? Aí, com o desenvolvimento das unidades de terapia intensiva neonatal no final dos anos 60, início dos anos 70, começou a reaparecerem as retinopatias da prematuridade. Foi a chamada, lá da década de 50, foi a primeira epidemia. Aí essa foi a segunda epidemia, que ocorreu com o progresso da neonatologia, e nós estamos agora na chamada terceira epidemia, porque crianças que nascem com peso muito baixo, os prematuros extremos, têm uma forma mais grave de retinopatia. Crianças que nascem abaixo de 1 quilo, abaixo de 28 semanas de idade gestacional, têm essa doença. Bom, em relação à epidemiologia, se vocês virem esse mapa, onde tem preto, aqui está tudo em preto, a taxa de retinopatia da prematuridade é baixíssima. Por quê? Porque os prematuros não sobrevivem. Então, na África, né, alguns países aqui da América do Sul e alguns países da Ásia, simplesmente não tem retinopatia porque os prematuros não sobrevivem, não tem estrutura para que as crianças nem tenham a oportunidade, vamos dizer assim, de ter essa doença. Elas não sobrevivem. Quando os cuidados neonatais foram se difundindo pelo mundo, a doença aumentou. Nos países em que o cuidado é muito bom, a taxa caiu muito, mas começaram a aparecer agora na terceira epidemia alguns casos que não são frequentes, mas são de doença mais agressiva. Para a gente ter uma ideia, tem 100 mil casos de cegueira na América Latina, 25% dos casos são por retinopatia da prematuridade e mais ou menos 1.500 crianças no Brasil ficam cegas por retinopatia da prematuridade. Eu vou falar algumas coisas agora que remetem ao que o Alderbal Júnior falou e o que o Marcos Ávila falou, que é o VEGF. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas essa doença é uma retinopatia da prematuridade, é uma condição multifatorial, não é o oxigênio é um fator coadjuvante, o principal fator de risco é o baixo peso ao nascer associado à prematuridade, a idade gestacional baixa. Geralmente, essas crianças precisam de oxigenoterapia. Então, o oxigênio é um fator a mais. A vascularização da retina, como vocês estão vendo aqui embaixo à esquerda, ela começa no 4º mês ou 16ª semana de idade gestacional e vai crescendo de forma centrífuga, tanto do sentido do lado nasal da retina como do temporal, como o nervo óptico está mais para o lado nasal, a retina nasal se vasculariza mais cedo do que a retina temporal. Então, pode acontecer isso, vem vascularizando, vocês estão vendo aqui. Por que está cinza esbranquiçado aqui? Porque não tem sangue chegando aqui. E essa área que não tem sangue é uma área isquêmica,
produz os tais fatores vasculares de crescimento endotelial que levam, depois de um tempo, à produção de vasos anormais. É uma tentativa de vascularização, mas é uma vascularização anárquica que pode levar a sangramento, fibrose e as consequências da retinopatia. Então, aqui, olha, aqui estaria o crescimento normal dos vasos. Quando a criança nasce prematura, os vasos não chegaram na periferia, então a gente tem uma área isquêmica aqui. A criança precisa de oxigênio. O oxigênio... Deixa eu só parar o vídeo aqui, que eu apertei o botão sem querer. O oxigênio faz uma vasoconstrição para o crescimento desses vasos, então eu continuo com uma área isquêmica. Então a criança estava num regime de hiperóxia, estava usando oxigênio suplementar. Quando a criança volta para o ar ambiente, essa área periférica tem uma hipóxia relativa, e essa hipóxia leva à formação daqueles VEGFs que induzem ao neovasio. Então, aqui numa animação gráfica, a gente vai poder ver, deixa eu só botar aqui, então, vocês vão ver que essa criança tem os seus vasos crescendo no sentido da periferia, interrompeu, cria um neovaso, esses neovasos levam a fibrose, essa fibrose pode puxar a retina e causar aquele descolamento de retina que vira uma massa fibrótica atrás do cristalino. Bom, a partir de 1984 e depois de 87, um grupo de 21 oftalmologistas de 11 países se reuniu para fazer uma classificação, para poder classificar e ver quais eram as crianças, como é que a doença evoluía e como é que precisava tratar. Então, é uma classificação em estágios progressivos de 1 a 5. Então, os estágios 1 e 2, felizmente, quando a criança está no estágio 1 ou 2, a chance de haver uma regressão espontânea é grande. Quando a criança está no estágio 3, que é uma proliferação de vasos e fibrose, a chance de progredir é 50%, a chance de regredir é 50%, então é quase que um cara ou coroa. Então é nessa fase que nós vamos intervir na maioria das vezes. Deixa eu... Essa coisa aqui... Pronto, saiu. E as fases 4 e 5 são fases em que já tem um descolamento de retina, que hoje em dia, cirurgiões como Oswaldo Moura Brasil, Marcos Ávila, eventualmente podem operar essas crianças, mas mesmo, né, em mãos habilidosas, os resultados cirúrgicos são ruins ainda. Além de estágios, a doença é classificada em zonas. O que são as zonas? Quanto mais próximo do fundo do olho, mais grave é a doença. Então, a zona 1 é essa zona ao redor do disco óptico, a zona 2 é uma zona um pouco maior, e a zona 3 é aquele lado periférico da retina temporal, que é vascularizado mais tardiamente. Então, se a doença tiver na zona 1, ela é mais grave. Se ela estiver na zona 2, que a gente chama de 2 posterior, é um pouco menos grave. Quando ela está na zona 3, em geral, ela não causa problema. E vocês estão vendo aqui esse fundo de olho com vasos tortuosos dilatados? Isso é o que eles classificam e chamam de plus disease, que numa tradução livre seria doença ativa, doença com tendência à progressão. Então, é caracterizada pela dilatação e tortuosidade dos vasos da retina na sua parte mais posterior. E, em 2021, essa nova classificação chama de ROP, eles chamam de ROP, A-ROP, Aggressive ROP, que é uma doença na zona 1 ou 2 com uma evolução muito rápida, que na literatura de uns 15 anos atrás eles chamavam de rush disease, doença que está correndo, né? Então, olha só, o estágio 1 é essa linha, quer dizer, você tem uma área vascularizada, você tem uma área isquêmica e tem uma linha de demarcação entre essas duas áreas. Eu tenho uma grande área isquêmica aqui periférica. O estágio 2 é quando essa linha vira um shunt. Espera aí. Vira um shunt e ganha altura. Depois, isso chama-se de crista, é uma elevação. Dessa crista surgem neovasos, que se sangrarem ou fibrosarem, podem tracionar a retina e levar ao descolamento de retina, que aqui pode ser parcial, mas pode ser eventualmente também total. Então,
como é que a gente pode evitar que essa doença leve uma criança à cegueira? Examinando a tempo e tratando a tempo. Vai examinar tudo que é prematuro? Não, não precisa, porque os prematuros que nascem com mais de 1.500 gramas e depois de 32 semanas de idade gestacional, dificilmente vão ter formas graves. Na minha tese de mestrado, que eu fiz sobre crianças que usavam surfactante endotraqueal, eu encontrei que as crianças que tinham 1.500 gramas ou menos, idade gestacional de 32 semanas ou menos, tinham 6 a 8% de casos de formas graves, ou seja, crianças acima desse peso, excepcionalmente, a gente precisa examinar. Então, essas são as crianças que precisam ser vistas, mas o oftalmologista precisa ir à unidade neonatal examinar essas crianças. Não dá para examinar depois que a criança teve alta e foi para casa. Se a criança tiver um pouco mais de 1.500 gramas, for uma idade gestacional acima de 32 semanas, mas um quadro clínico muito instável, e quem diz isso é o pediatra, essas crianças também são examinadas. O primeiro exame, normalmente, é entre 4 e 6 semanas após o nascimento, ou a literatura inglesa fala para entre 31 e 33 semanas de idade gestacional. No Brasil, a moça grávida, ela chega no hospital pensando que está com alguma outra coisa, nem sabe que está grávida. Ainda mais saber a data da última menstruação. Para o Brasil, isso não serve. Para país que tem as nossas condições, isso não serve. Então, tem que ser a idade cronológica. Essa criança, se não tiver nenhum sinal de retinopatia, se vier com a retina vascularizada, ela é liberada. Se ela tiver no estágio 1 ou 2, ela é acompanhada a cada 15 dias, até que aquela vascularização se complete. Ou, se ela evoluir no estágio 3 com determinadas características com doença por luz, hoje em dia ela vai ser tratada com laser na maioria dos casos. Então, o exame oftalmológico, e quando tem esse choro, a gente fica contente que o pulmão está bom, né? Você está chorando, o pulmão está bom. O quadro pulmonar geralmente está controlado, mas pode ser feito com oftalmoscopia binocular indireta, que é o que a maioria faz. Nos Rio de Janeiro existem 2 câmeras dessas. A Derbal Júnior falou sobre câmeras de grande ângulo. Essa RETCAM, ela surgiu antes dessas câmeras de grande ângulo e ela é muito usada em pediatria, tanto para estudo de retinopatia da prematuridade quanto de retinoblastoma, mas é uma câmera cara, custa 400, 500 mil reais uma câmera dessa. Então, não é acessível para todo mundo, mas é um exame que se faz de rotina, a oftalmoscopia binocular indireta. Bom, e aí você diagnosticou uma criança que tem aquela área isquêmica, com neovasos, com vasos tortuosos dilatados. Os primeiros tratamentos não foram com crioterapia, foram os japoneses que faziam, em 1967, 68, o precursor do laser, que era o fotocoagulador de xenônio. Mas não havia um estudo, era uma coisa meio empírica. O primeiro estudo foi chamado de cryo-ROP, crioterapia para retinopatia da prematuridade, mostrou que, lembra que eu falei que quando chega no estágio 3 com aquelas características, metade regride, metade evolui para ter uma evolução chamada desfavorável. O que é desfavorável? Ou descola a retina, como está aqui à direita, ou faz uma prega na retina passando pela região central, pela mácula. Então, dos 50% que tinham evolução favorável e 50% desfavorável, trocou para 74% de evolução favorável e 26% de evolução desfavorável, ou seja, diminuiu a metade o número de cegueiras com a crioterapia. O laser ele é menos agressivo e mais seletivo do que a crioterapia. Então, ao invés de ser eficaz em 74% dos casos, e aí já a década de 90, ele é em torno de 90% a 91% eficaz. Então, o laser é um tratamento altamente eficaz para evitar a evolução, seja para descolamento de retina, seja para prega na mácula, que dá uma visão periférica, mas a visão central é muito ruim. Essas crianças geralmente têm aqueles olhinhos tremendo com nistagmo. E também, além da parte anatômica, mesmo quando regride, a acuidade visual, quando você trata com laser,
Quanto menor esse número aqui, depois do 20, é melhor. Então, o 2033 é uma visão muito melhor do que 20-133. E essas crianças têm uma tendência à miopia alta. Depois de tratamento com crioterapia, a média de miopia é uma miopia de 8,25. Com laser, é uma média de 6,5. E com os tratamentos mais novos, essa média diminui também. Então, o que a gente faz? É um aparelho, o oftalmoscópio indireto, acoplado ao laser aqui, o laser que a gente usa em geral é o laser verde, e faz essas marquinhas que elas destroem aquela retina isquêmica periférica. Qual é a lógica disso? Se eu destruo a retina isquêmica periférica, ela não produz mais os VEGFs. Se ela não produz mais o VEGF, os neovasos não têm um estímulo para crescerem. Então, eles encolhem, eles regridem após o tratamento com laser ou com crioterapia. E agora, falamos em anti-VEGF na retinopatia diabética, falamos em anti-VEGF na degeneração macular relacionada à idade, e a partir de 2006, 2007, começou a se usar anti-VEGF na ROP, mas aí tinha uma preocupação. Os fatores vasculares de crescimento endotelial, eles são necessários para a maturação do pulmão, maturação do cérebro, maturação de vários órgãos. O risco era injetar no olhinho dessas crianças a substância, o anti-VEGF, ir para a circulação sistêmica e comprometer o crescimento de outros órgãos. Mas a lógica é a seguinte, essas áreas isquêmicas têm muito fator vascular de crescimento endotelial. Então, se eu botar dentro do olho, e isso fica lá dentro do olho, está dentro da cavidade vítrea da criança, na superfície da retina, botar um anti-VEGF que bloqueie ou os receptores de célula, ou bloqueie diretamente a molécula do VEGF, ela não vai agir e não vai levar à produção de neovaso. A característica aqui, o que o VEGF faz? Ele aumenta a permeabilidade vascular e ele estimula a proliferação endotelial. Então, a doença plus e a neovascularização são a expressão clínica desse aumento de VEGF. Então, tem uma lógica para usar o VEGF. Então, vocês estão vendo aqui literatura 2006, 2011, mas começou 2006, 2007. Mais recentemente, um estudo, primeiro, para comparar com laser, e segundo, para saber se esses fatores que bloqueiam o VEGF, tanto o aflibercept quanto o ranibizumab, esse estudo foi feito com o ranibizumab, porque é o que fica menos tempo dentro do olho, então seria mais seguro para a criança, mostrou o seguinte, que nas formas mais graves que eu falei há pouco, que são essas doenças muito prematuras, com doenças posteriores que respondem mal a laser, essas formas mais novas, em que a doença está muito lá atrás, a área isquêmica periférica é muito grande, a resposta no laser não é 91% ou 92%, é apenas entre 60% e 70% de regressão, quer dizer, você tem ainda umas 30 e poucos % de crianças que evoluem mal. O anti-VEGF foi bem mais eficaz, 80%, e sem ter alterações sistêmicas significativas após 24 meses de acompanhamento. Então, se a gente comparar o laser com o anti-VEGF, o laser é um tratamento destrutivo. Então, a retina periférica dessas crianças fica comprometida, mas, em geral, eu tenho crianças que estão com 20 e poucos, 30 anos hoje em dia, fazia laser, elas não se queixam muito da visão periférica, não é uma queixa muito prevalente nas crianças. O anti-VEGF poupa tecido retiniano e permite que os vasos depois cresçam. O laser é trabalhoso, o laser em criança, você tem que sedar a criança, são 800 a 1.000 disparos, não dá para fazer com aquele laser multipulso, porque a máquina é diferente, ele é difícil e demorado. Agora, uma vez que você tem a máquina do laser, pode ter uma máquina 10, 15 anos, o tratamento é barato, não gasta material. O anti-VEGF, como foi mostrado, é uma injeçãozinha, é simples e relativamente barato, porque normalmente se faz uma injeção em cada olho da criança, mas esse barato são R$2.000 cada ampolinha, não é para serviço público, por exemplo, você não vai conseguir ter isso. O laser, nas formas mais graves, tem um menor percentual de regressão
você quase não tem falhas com anti-VEGF. O laser não causa praticamente nenhum efeito ocular, fora a perda de campo periférico. Eventualmente, se a criança tiver vasos na superfície do cristalino, pode provocar uma catarata. O anti-VEGF é uma injeção. Você pode encostar no cristalino, provocar uma catarata, que nessas crianças é um desastre. Pode ter uma infecção, pode ter um aumento da pressão intraocular, temporário, mas pode ter. Pode ter um descolamento tracional de retina, então tem algumas alterações oculares mais relacionadas à injeção. O laser tem uma vantagem: se ele funcionar, funcionou para a vida toda. Não tem recorrência, geralmente. E os efeitos colaterais são limitados ao olho. Existe, vocês viram que a eficácia era de 80% e alguma coisa por cento, existe recorrência dos neovasos. Então, uma vez que eu usei anti-VEGF, eu sou obrigado a ficar acompanhando essa criança por bastante tempo. E ainda não sabemos qual é a droga ideal, qual é a dose ideal e os riscos sistêmicos a longo prazo. Então, aqui um trabalho publicado nos arquivos brasileiros de oftalmologia, por autores da Turquia, mostraram, eles fizeram um estudo que, quando a gente usa o Avastin, que é o bevacizumab, quando tem recorrência, em geral, é depois de 14 semanas. Quando a recorrência no ranibizumab, que tem um tempo de ação menor, é em 8 semanas. Então, pelo menos durante 14 semanas com bevacizumab e ranibizumab, 8 semanas, a gente tem que ficar acompanhando essas crianças com uma frequência grande. E a maioria dos estudos consideram que a gente tem que acompanhar todas as crianças até 60 semanas pós-tratamento. Então, é um acompanhamento a longo prazo. Quando você tratou e, apesar disso tudo, evoluiu para descolamento de retina, formas como essa, que é o descolamento total, que a retina está atrás do cristalino, praticamente mais ninguém opera, porque a cirurgia, mesmo quando dá certo, não leva a um ganho visual significativo, porque as células da retina são neurônios. Elas ficaram muito tempo fora de posição, com fibrose, com má nutrição, então o ganho visual às vezes não compensa e às vezes a cirurgia leva a uma atrofia do olho que causa um problema estético além da baixa de visão. Essa cirurgia de vitrectomia, ela já é realizada há muitos anos na tentativa da retinopatia da prematuridade. Eu já fiz algumas, mas os resultados são bons em pouquíssimos casos. Então, aqui é uma criança que eu tratei, que fiz laser, a retina ficou colada, mas ela ficou com a prega de fibrose, então a gente está tentando tirar essa prega de fibrose que tinha alguma neovascularização. São cirurgias difíceis e o objetivo aqui não foi nem tanto melhorar a visão central, impedir que essa fibrose depois tardiamente levasse a um descolamento total de retina. Em relação a diagnósticos diferenciais, vocês viram lá no começo eu falei, eles faziam confusão com retinoblastoma, com uma outra doença chamada persistência de vasculatura fetal, que era a fibroplasia retrocristaliniana, é o nome atual da fibroplasia retrocristaliniana, com o retinoblastoma, catarata congênita, faz um diagnóstico que tem pupilas brancas, mas só que o cristalino está mais na frente. Isso aqui é uma pupila branca com cristalino transparente e a fibrose é atrás do cristalino. Doenças dermatológicas, como a incontinência pigmento, podem dar fibroses na retina, associada a fibrose na retina, que lembra a retinopatia da prematuridade, uma doença genética, a doença de Norrie, e também a vitreoretinopatia exudativa familiar ou familiar, faz um diagnóstico diferencial. Existem sequelas da retinopatia da prematuridade. Então, falei na alta miopia. A nisometropia é quando um olho tem um grau e o outro tem outro muito diferente. Essas crianças têm uma maior tendência de estrabismo, têm 8 vezes mais estrabismo do que as crianças que não tiveram retinopatia da prematuridade. Pode ter essas pregas. Esse é um paciente meu que eu fotografei recentemente, que eu tratei há muitos anos. Ele regrediu a retinopatia, mas ficou com essa fibrose nas 2 regiões maculares, a gente chama de dragging.
pode ter glaucoma, descolamento de retina tardio. Esse é um outro paciente que, esse eu fiz uma vitrectomia há muitos anos e agora ele está com catarata, mas mesmo os que não fizeram vitrectomia podem evoluir com a catarata mais cedo, ou seja, essas crianças têm que ser acompanhadas para a vida toda. Falaram em terapias futuras, várias terapias, todas elas que têm alguma relação, daqui para baixo não, mas até aqui todas elas têm alguma relação com a produção dos VEGF e eritropoetina e outros fatores de crescimento 1 da insulina, todas tentam reduzir esses fatores antiangiogênicos que levam à neovascularização. E a terapia genética já está entrando também na retinopatia da prematuridade. Então, o que eu considero é que, atualmente, o que nós fazemos? Nós examinamos todas as crianças com risco de retinopatia da prematuridade, e aqui eu comecei isso há muitos anos, mas a doutora Andréa Zin, esposa do acadêmico Walter Zin, faz um trabalho fantástico de difundir essa necessidade de exame em todas, e hoje em dia é obrigatório que toda criança nasceu com 1.500 gramas ou menos, em menos de 32 semanas renais, 32 semanas de idade gestacional, ela precisa ser examinada, e se a UTI der alta para essa criança tiver alguma sequela da retinopatia, a UTI vai ser responsabilizada judicialmente por isso. Então, porque quando você examina a tempo e trata a tempo, a gente consegue salvar a visão de pelo menos 90% dessas crianças. Então, é importante disseminar essa prática de que sejam examinadas entre a 4ª e 6ª semana de vida. Então, cuidar de ROP é cuidar do futuro, porque a cegueira bilateral é um fardo muito grande para a vida de uma criança e de uma família. Obrigado pela atenção. Mais uma vez, eu agradeço a academia. Muito bem, eu queria chamar o Dr. Marcos a participar da mesa. Depois de 3 excelentes apresentações, primeira do acadêmico Oswaldo Moura Brasil, que mostrou, por favor, que mostrou a importância da oftalmologia na construção da Academia Nacional de Medicina. Quer dizer, muitos acadêmicos participaram desses 600 e quanto? 77 acadêmicos ao longo de 193 anos, né? Incluindo os 3 que ainda não assumiram. Os 3 acadêmicos que ainda não assumiram, estavam aqui presentes, agora, no momento, acho que não estou vendo nenhum deles. Bem, mas, de qualquer maneira, fez uma excepcional apresentação, mostrando a importância da história nisso tudo, né? E aqui está a esposa do Tito Fialho, que é uma representante maior dessa história. Depois nós tivemos uma apresentação brilhante do meu prezado Marcos Ávila, sobre degeneração macular da idade. Ele é uma referência nacional nisso, recebe pacientes de todo o Brasil. Tenho certeza que a cada tempo e época, com as novidades que tem, essa doença vai diminuindo a sua gravidade desde que diagnosticada. E aqui vai uma pergunta a ele. O exame clínico normal, mesmo do doente que refere perda de visão, é suficiente para o diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, o diagnóstico inicial é o exame clínico. Nós vamos ter as manchinhas amarelas no fundo de olho, nada mais são do que a oxidação. São semelhantes a essas manchas cor de chocolate que nós temos no dorso das mãos. E se há detecção dessas manchas amarelas ao exame
de fundoscopia e exame de fundo de olho, há que se pensar em degeneração de mácula clinicamente significativa e começar um acompanhamento. E, se houver baixa visual ou distorção das linhas retas, há que se fazer os exames complementares para diagnosticar e tratar se for necessário. Muito obrigado, meu querido. E eu passo, então, as perguntas aos acadêmicos que desejarem fazer alguma pergunta. Primeiro, acadêmico Gerson Magalhães. Presidente, conferencistas, eu queria fazer um reparo. É o seguinte, um dos campos mais bonitos da neurologia é a neurooftalmologia. Nós, na Academia Americana de Neurologia, todo ano, em geral, a doutora Nilma faz uma conferência sobre neurooftalmologia. E são conferências muito bonitas, que é um campo realmente apaixonante. E eu queria perguntar ao presidente da Sociedade de Oftalmologia se existe algum setor de neurooftalmologia dentro da sociedade. Era uma pergunta que eu queria fazer. A segunda pergunta era o seguinte ao professor Mota também. Como é que fica o oxigênio? Se dá oxigênio, se não dá oxigênio, dá menos oxigênio? Como é que fica o problema do oxigênio? Que é uma coisa muito comum aí. E outra coisa também, houve uma conferência sobre diabetes e que foi falada a paralisia do motor ocular externo, que é o nervo entre os nervos cranianos o mais longo. Como ele é mais longo, ele é mais suscetível de apresentar lesões. Embora no diabetes o mais comum seja o sétimo, a paralisia facial é mais comum. Mas entre os nervos que vão para o olho, o motor ocular externo é o mais longo, portanto, mais suscetível de ser acometido. Eram essas observações que eu queria fazer e gostaria de saber a resposta, principalmente no que diz respeito ao setor de neurooftalmologia e, em segundo lugar, sobre o problema do oxigênio. Muito obrigado. Bom, a oftalmologia, hoje em dia, ela tem várias subespecialidades. E uma delas é a neurooftalmologia. Dentro do nosso curso regular de formação teórica dos residentes, tem um capítulo de neurooftalmologia. E nós temos a maior referência no Brasil em neurooftalmologia, eu acho que os colegas aqui vão concordar, é o professor Mário Luiz Monteiro, da USP, que é uma grande autoridade no Brasil e no mundo em neurooftalmologia. Então, existe sim essa subespecialidade e a sociedade, na sua formação, os alunos saem de lá, obviamente não neurooftalmologistas, mas com conhecimento para, se quiserem seguir nessa subespecialidade, poder seguir. Em relação ao oxigênio, hoje em dia, você usa o oxigênio medido capilarmente. Então, o controle da oxigenação é o nível mínimo possível para manter uma boa capacidade pulmonar. Então, com esses controles, diminuiu muito no início a retinopatia da prematuridade. O problema é que as crianças estão sobrevivendo mais e mais. Eu já tratei criança que nasceu com 380 gramas. Então, são crianças que nascem muito prematuras. E aí, o que acontece? Se a criança nasceu com 27, 28 semanas de idade gestacional, ela tem muita isquemia periférica, vai ter que usar oxigênio, porque elas têm, mesmo tendo usado surfactante, tendo usado corticoide pré-natal, ela vai precisar de oxigenação. A oxigenação vai provocar uma vasoconstrição e, como tem uma área isquêmica periférica muito grande, quando ela voltar ao ar ambiente, ela vai produzir os tais VEGF e vai ter uma retinopatia, às vezes, muito grave. Mas, assim, a oxigenação, hoje em dia, é muito mais bem controlada. Não é oxigênio... tem um nível de oxigenação mínimo. Eles tentam manter a oximetria entre 92% e 95% de saturação. É isso que os pediatras fazem hoje em dia. Falta para falar? Acho que não, acho que eu me confundi. Alguma pergunta dos outros conferencistas para eles? Todo mundo satisfeito? Os coordenadores, antes de nós encerrarmos a sessão, por favor. E essa sessão, a meu ver, eu acho que apresentou apresentações, conferências assim extraordinárias, assim muito objetivas, muito práticas.
e que mostram esse aspecto todo da medicina, da história da medicina, do diagnóstico das doenças, do tratamento das doenças, da evolução desses tratamentos. Por exemplo, se nós formos por uma ordem assim, na parte da catarata, por exemplo, que Padilha também apresentou, a cirurgia da catarata passou, digamos, da crioextração, que era a extração do cristalino com gelo, para as formas de facoemulsificação, em que se fazia uma incisão pequena, se introduzia um instrumento de ultrassom, se desmanchava o cristalino e pronto. Depois apareceram as lentes intraoculares. Então se fazia essa facoemulsificação e aí se abria uma incisão enorme na córnea para se implantar uma lente. Então perdeu sentido a facoemulsificação. Foram aí que vieram as lentes dobráveis e aí a facoemulsificação realmente voltou a ser uma técnica fundamental. Na retinopatia diabética, por exemplo, de repente, quando se desenvolveu os tratamentos com insulina e outros, a incidência de retinopatia diabética aumentou muito. Aí disseram, insulina causa retinopatia diabética. Não, é porque os doentes pararam de morrer. Eles passaram a viver décadas, então tiveram tempo de desenvolver a doença. Se a gente for para a retinopatia da prematuridade, nos países desenvolvidos em que as crianças conseguem sobreviver e conseguem ter um desfecho muito mais feliz, digamos, em termos de sobrevida, a incidência da doença aumentou. Na África, em que todos morrem, não tem retinopatia da prematuridade. A degeneração macular da idade, quando eu comecei a fazer oftalmologia, ela era muito menos prevalente do que ela é hoje, porque uma pessoa com 60, 70 anos era muito velho. Hoje, viver 100 anos é uma coisa normal. Então, essas doenças que dependem da idade vão ficando cada vez mais frequentes. Então, é muito importante que a gente tenha cada vez mais formas mais eficientes de diagnóstico e de tratamento, e isso tudo foi muito bem abordado hoje aqui, e eu gostaria de agradecer muito aos colegas que participaram, apresentando essas palestras assim, tão brilhantes, pelo menos para mim, foram em termos assim de trazer conhecimento de uma forma objetiva, clara, e que eu acho que fazem jus a esses 100 anos dessa sessão da Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Mário, gostaria de falar alguma coisa? Em relação às palestras, eu vou pegar logo a primeira palestra que o Aderbal falou, sobre o impacto na qualidade de vida. Quer dizer, a perda visual impacta muito na qualidade de vida das pessoas. A pessoa não perde só visão, ela fica deprimida, pessoas às vezes tentam suicídio. Então, todos os temas aqui abordaram ou a recuperação de visão, no caso da catarata e algumas formas de degeneração macular úmida, ou na prevenção da perda visual, né? Então, eu acho que são temas que, embora o médico generalista não vai se interessar exatamente por aqueles temas, mas vai entender que a prevenção e a recuperação visual não impacta só na visão, impacta na qualidade de vida, e o nosso sentido, assim, provavelmente o nosso sentido mais importante para o nosso relacionamento com o mundo é a visão. Então, eu acho que é aí que entra a importância da oftalmologia. E a sociedade, ao longo de várias diretorias, tem preparado pessoas para ajudarem os outros nesse sentido, e também participa de campanhas públicas, de campanhas de diabetes, de glaucoma, de óculos em escola, que é uma grande impacta na qualidade de vida. Se a criança não usa óculos e precisa usar óculos, ela não aprende, ficam achando que a criança é burrinha, ela apenas só precisava de uns óculos para poder ler melhor. São coisas, às vezes, simples, mas que têm muita importância na vida das pessoas. Mais uma vez, eu agradeço, professor Zé Galvão. Obrigado. Muito obrigado, meu querido Mário Mota. Mário Mota, na presidência da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e o nosso querido acadêmico Oswaldo Moura Brasil, já
membro quase do início da academia até hoje, com relação à família, né? Sempre presente na história da nossa academia. E todos os convidados, na figura do Adebal Júnior, Miguel Padilha e do meu querido Marcos Ávila, eu queria agradecer essa belíssima tarde, extremamente importante, como salientou Moura Brasil, fundamentalmente pelos temas práticos. Nós todos, clínicos, aqui vivemos tudo isso no dia a dia. Eu não vivo a prematuridade porque eu não trabalho com criança, mas todos os outros temas são altamente importantes, comuns e de muita utilidade, como devem ser os grandes temas na Academia Nacional de Medicina. Uma boa noite a todos, um ótimo final de semana e, de longe, se meu querido presidente Francisco Sampaio estiver lá vendo a sessão, muito obrigado e pela honra de estar aqui representando. Boa noite a todos.